Francisca, permite-me apresentar-te. A Francisca é consultora em sustentabilidade e transformação digital e tem dedicado a sua carreira a ajudar pequenas e médias empresas a integrarem a transição ecológica e tecnológica nas suas estratégias de crescimento. Com um percurso marcado pela inovação e pela visão estratégica, alia a experiência em marketing verde, inovação organizacional e desenvolvimento de marcas com identidade própria. O seu trabalho abrange projetos da ESG, elaboração de relatórios de sustentabilidade, implementação de políticas ambientais e sociais e condução de iniciativas de transformação digital. Ao longo da sua trajetória, colaborou como avaliadora externa da União Europeia e participou em programas internacionais como o Cost Action 22134, Food What Stop, dedicada à prevenção e valorização do desperdício alimentar no setor agroalimentar. E engane-se quem acha que está por aqui. Com mais de 20 anos de experiência em contextos multiculturais, Francisca consolidou competências em gestão estratégica, análise de processos e otimização de recursos, sempre com foco na eficiência, competitividade e crescimento sustentável. Formadora certificada e defensora da inovação, com propósito, dedica-se à capacitação de equipas e à criação de soluções que geram impacto económico, social e ambiental positivo. A sua escrita reflete essa mesma visão, inspiradora, prática, profundamente humana e eu acrescentaria profundamente desafiadora, que atravessa a coleção Sustentabilidade Urbana, do qual hoje ficaremos a conhecer apenas o segundo volume, há mais, sabemos que há mais, e que hoje se renova com o lançamento do seu segundo livro. Neste volume, a Francisca convida-nos a olhar para as cidades como laboratórios vivos, espaços onde tecnologia, cidadania e ética se cruzam para responder aos grandes desafios do século XXI. A obra percorre temas como soluções tecnológicas para reduzir a pegada ecológica, planeamento urbano inteligente, construção sustentável, envolvimento comunitário e os desafios éticos e sociais que acompanham a transformação digital e ecológica. Mais do que um compêndio técnico, o livro é um convite à ação. Mostra que a verdadeira inteligência das cidades não se mede em sensores ou algoritmos, mas na inteligência coletiva que nasce quando cidadãos, empresas e instituições que trabalham lado a lado. E por isso, importante aqui a vossa presença hoje. É uma leitura que informa, mas também emociona, porque fala de futuro, de responsabilidade e de esperança. Para quem atua nas áreas do urbanismo, tecnologia, educação ou políticas públicas, é também uma ferramenta prática e crítica que nos ajuda a pensar e agir com propósito. Francisca. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela, pelas tuas palavras. Quero agradecer a todos os meus palestrantes, oradores e amigos que aqui estão hoje, a todas as pessoas presentes e, sinceramente, espero que este livro realmente nos sensibilize para aquilo que hoje vivemos e aquilo que aí vem e todas as transformações que nós somos obrigados a ter que fazer, quer queiramos, quer não. O mote deste livro tem a ver com esta palmeira andante. Eu não sei se vocês sabem, existem árvores que andam. E esta palmeira, que é sobretudo da América Central e da América do Sul, ela desloca-se à procura de água, de terras mais favoráveis para o seu crescimento. E como é que ela anda? Ela cresce em raízes e as outras, portanto, crescem raízes para um lado, para onde ela quer ir, solidificam na terra e as raízes que estão atrás vão morrendo e assim ela vai andando. Ela anda até 20 metros por ano, esta árvore. E achei que é exatamente isto que nós temos que fazer, que é o plantar estas raízes, estas novas raízes. E este livro tem muito a ver com isso, mas nós não podemos também esquecer o nosso passado, as nossas memórias. Este livro fala do presente, fala do futuro, mas também fala dos vários encontros
geracionais que existem, os vários contratos, as nossas memórias e como é que nós fazemos esta transformação de uma forma tão acelerada quanto a tecnologia também está aqui hoje. Eu, para não me perder, vou ficar só pelos slides, senão ali a Daniela começa-me a cortar a palavra. Eu vou fazer um pequeno resumo do livro e de todos os temas. Os temas são variados, todos eles transversais à nossa sociedade, mas todos eles extremamente importantes para nós conseguirmos entender, perceber e nos sensibilizar com esta transformação e o que é o digital, o que é a sustentabilidade. Aborda os vários campos de batalha, porque todos nós sabemos que as grandes transformações, enquanto que no passado, quando nós queríamos transformar algo, era sempre do interior para o litoral, a grande dicotomia que existia. Hoje em dia é a dicotomia dentro das próprias cidades, a própria sobrevivência das cidades. E, portanto, o objetivo desta coleção é realmente trazer estas ferramentas de forma conceituais, mas sobretudo operacionais. Eu quero que vocês leiam o livro e saibam como aplicar logo no vosso dia-a-dia, no vosso trabalho ou no vosso lazer, no vosso cotidiano. O primeiro livro que eu escrevi, que ainda tenho ali alguns, fala só sobre a importância da sustentabilidade para que as pessoas realmente saibam o que é a sustentabilidade. Sustentabilidade não é só pegada ecológica, não é só o carbono, não é só os painéis solares, abrange várias vertentes. O planeta, as pessoas e a própria prosperidade da sociedade. Felizmente agora já conseguiram colocar outro que é sobre a cultura. Também temos a parte da sustentabilidade cultural. Este segundo livro vem aprofundar essa sustentabilidade com as novas tecnologias. Hoje não faz sentido termos sustentabilidade sem a integração da tecnologia. Aliás, é graças a ela que nós também conseguimos ser mais sustentáveis, que sem ela demoraria muito mais tempo e com custos muito maiores. A primeira parte do livro, aliás, o primeiro capítulo do livro fala sobre as várias soluções que existem, as várias tecnologias, promover estas práticas sustentáveis, explica todos os conceitos que hoje em dia nós ouvimos falar, a internet das coisas, computação em nuvem, a inteligência artificial, a IoT, o que é tudo isto? Portanto, este primeiro capítulo abrange todas estas novas tecnologias, tudo aquilo que nós ouvimos falar e que muitas vezes não temos a noção do que é ou como é que elas se podem integrar umas com as outras. Como é que a IoT funciona com a inteligência artificial? Ou porque é que eu preciso de uma computação em nuvem, ou cloud, né? que tanto se fala. Portanto, este primeiro capítulo fala sobre todas estas novas tecnologias, estes novos conceitos e também explora as várias estratégias para nós conseguirmos integrar aqui o ESG para reduzir a pegada ecológica. Economia circular, enfim, tudo isso que nós falamos. O segundo capítulo fala sobre o planeamento inteligente. Sistemas de informação geográficos, o BIM e a inteligência artificial. Neste segundo capítulo, nós abrangemos todas as formas de planear não só as cidades, mas também o nosso dia-a-dia no nosso trabalho. Nós queremos fazer algo novo, enfim, os nossos modelos de negócio também, e então todo este planeamento urbano vai se focar também nas próprias empresas que trabalham nas cidades. E, portanto, neste falamos da gestão proativa, adaptativa, a incorporação da inteligência artificial e do machine learning, não só a nível da autarquia em si, dos serviços públicos, mas também das nossas próprias empresas, do nosso próprio trabalho. O terceiro capítulo fala sobre as equipas interdisciplinares. Eu acho que aqui é uma fase muito importante, tanto no nosso dia-a-dia como em tudo aquilo que nós fazemos, seja nas autarquias, nas nossas empresas, nos nossos grupos de trabalho. Hoje em dia é impensável que os planos, os planeamentos, tudo aquilo que nós queiramos fazer ou transformar não integrem pessoas de várias áreas. Obrigada. De várias áreas. Isto porque a transformação da tecnologia vai abranger vários setores, cada uma com uma linguagem diferente. Eu não posso fazer um planeamento
por exemplo, de uma obra, sem ter um consultor em sustentabilidade, sem ter alguém das tecnologias, sem ter um advogado para me dizer sobre as leis, alguém de direito, sem ter pessoal das tecnologias inteligentes, sem ter alguém da sociedade civil. E isto porquê? Porque só assim é que é possível, porque nós queremos implementar determinadas coisas, mas quem vai usufruir são as pessoas que vivem na cidade. Sem este envolvimento, sem esta linguagem comum, é muito difícil nós conseguirmos fazer a implementação, seja do que for. O informático fala de uma forma, provavelmente a pessoa de direito não vai entender da mesma forma. E então tem que existir um pivô entre estas várias, dentro desta equipa, para conseguir ter uma linguagem comum para depois também transpor essa mensagem cá para fora para o cidadão comum. Portanto, as equipas hoje que não funcionarem de forma interdisciplinar, envolvendo todas as áreas da sociedade, muito mais difícil será de fazer essa implementação e das pessoas poderem usufruir dessas transformações. Isto de uma forma muito rápida. Okay? Se tiverem perguntas interessantes pelo meio, podem fazer, não é? Quarto, construção civil, a grande área da habitação. As novidades, este capítulo é um capítulo que não é muito desenvolvido, porque um dos próximos livros será só sobre a arquitetura e a construção civil, porque só aí é um mundo. As novas tecnologias, os materiais sustentáveis, as novas práticas de construção são neste momento uma das maiores transformações que está neste momento a existir. Fazermos as casas como nós fazíamos até hoje, daqui provavelmente a 2, 3 anos, isso vai ser impensável. A maior parte das construções já existe na Europa, aqui ainda não, a construção com as máquinas em 3D, né? Fazermos as vivendas com a máquina 3D, com os robôs. Acho pouco provável haver robozinhos dentro das obras a servirem de pedreiros e seja do que for, porque isso não é viável, mas existem as outras tecnologias e sobretudo uma que já está em desenvolvimento para aí há uns 10 anos no Japão, que é da nanotecnologia. Nanotecnologia daqui provavelmente a 5 anos vai revolucionar completamente o setor da construção. Para quem não sabe, ou para quem ainda não ouviu falar, a nanotecnologia, os japoneses têm o género de umas aranhas, que parecem umas aranhas. E a aranha, como tem a teia, não é? Ela própria é que leva os fios condutores com as ligas necessárias para fazer a construção. Aquilo é fabuloso, digo-vos já. Ainda não está implementada porque a tecnologia ainda não está completamente madura para ser aplicada. Mas essa vai ser a grande revolução nos próximos tempos, a nanotecnologia na construção. Já não vamos precisar, a questão da mão de obra vai ser alterada, a questão das ligas e dos materiais utilizados também vai ser alterada e acredito que com estas novas tecnologias, só assim é que nós vamos conseguir resolver o problema da habitação a nível global, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na Ásia. E, portanto, este capítulo, apesar de não falar sobre estas tecnologias em específico, apesar de eu querer trazer, que é para vocês também terem essa sensibilidade, nós falamos muito aqui sobre os edifícios inteligentes, que a maior parte das pessoas sabem, e desenvolvemos bastante também as certificações e os novos padrões sustentáveis para as habitações. O LEED, o BREEAM, o WELL são 3 certificações que hoje em dia passam ou começam a ser obrigatórias. A maior parte delas são inglesas, portanto nós temos que pedir os certificados na Inglaterra, mas é aquilo que está neste momento e há muitos na Europa, a nível sobretudo público, estão a pedir estas certificações realmente para garantir que trabalha com estes conceitos todos de ESG e com a transformação tecnológica que é necessária. Há aqui uma outra que só vos queria falar do Design for Disassembly, que é a nova forma também de construção, portanto é por módulos, vai-se fazendo à medida que se vai precisando, as casas modulares como vocês conhecem, mas com um conceito ligeiramente diferente. Pronto, mas o princípio é o mesmo, é construir para poder depois aumentar ou então retirar para pôr noutro lugar, ok? Este é um conceito muito giro que eu falo no livro e, portanto, eu penso que aqui a nível da construção será muito interessante para quem está aqui da área da construção e das imobiliárias e não só, para quem quer fazer casa, pelo menos já fica também a saber aqui estes novos princípios.
Ainda falta? Ainda tenho? Estou dentro do timing? O envolvimento comunitário. Este é o 5º capítulo do livro. Neste envolvimento comunitário, é como o nome indica, envolver a comunidade, óbvio. Nós não conseguimos fazer esta transformação digital e sustentável sem envolver as pessoas. É a cocriação de soluções, portanto, a própria comunidade como parceira das entidades na criação de políticas urbanas sustentáveis, não é criar políticas em gabinetes e que depois a própria sociedade não consegue utilizar. É a criação das plataformas digitais, as tais open dates que se falam tanto, orçamentos participativos e digitais e a participação cidadã normalmente. E temos a literacia digital, portanto a consciencialização ambiental e a educação tecnológica. Nenhuma cidade pode ser sustentável, não podem existir as smart cities sem este envolvimento ativo da comunidade, porque a comunidade é que vai utilizar as coisas, não é? Nós não podemos falar em videovigilância se as pessoas não souberem o que é. Nós não podemos falar sobre os sensores dos semáforos e de tudo o resto das luzes da cidade se as pessoas não utilizarem. Nós não podemos colocar nos edifícios determinadas tecnologias se depois as pessoas também não vão utilizar nem sabem utilizar. Portanto, tem que haver aqui uma parceria muito grande com os cidadãos, fazer primeiro os projetos piloto, trabalhar com eles, como se costuma dizer, em chão de fábrica e aqui no chão da cidade. Temos de trabalhar no chão da cidade com as pessoas para saber qual a melhor forma também de implementar para que as pessoas possam realmente utilizar. É como vocês com os telemóveis quando eles vieram, não é? A gente começa nos básicos e depois vai aumentando, vai fazendo os upgrades e há pessoas que nunca se dão com isso, há outras que se dão e portanto temos que ter aqui algum bom senso. E tudo isto também apela à consciencialização ambiental. Uma das coisas que mais se utiliza a nível da comunidade é a gamificação. Para quem não sabe, este termo vem de game, de jogo, que é não o jogo do League of Legends, ou todos esses que a gente joga hoje em dia, mas tem a ver com a forma de participação da comunidade. Eu lembro-me quando nós começámos com os primeiros, com a reciclagem. Os primórdios da reciclagem foram feitos aqui na Várzea, para quem conhecer aqui esta zona, e a escola da Várzea ganhava sempre os prémios, e os prémios eram computadores para as salas. E isto porquê? Era a quantidade de reciclagem que eram feitos nos contentores, no final do ano, aqueles que mais toneladas tinham ganhavam um computador. E, portanto, é este tipo de jogo, de gamings, que se vão fazendo para que a comunidade participe, mas que sinta também vontade de participar. Ok? Isto já é muito comum em determinadas áreas, foi largamente ampliado quando se fala nas tecnologias e sem isto as cidades também não funcionam, mesmo a nível político. A nível das autarquias, se não proporcionarem isto, juntamente com as parcerias que têm, por exemplo, no caso das reciclagens e tudo isso, muito dificilmente se consegue fazer. Na Alemanha, por exemplo, as garrafas PET, mete a garrafa dentro da máquina e aquilo retira uma senha para ir fazer não sei o quê. Pronto. São estas pequenas coisas que, parecendo que não, toda a gente vai querer fazer, os miúdos vão querer fazer. E por onde é que nós começamos esta transformação? É pelos miúdos, não é? Pelos mais novos. No 6º capítulo falamos dos desafios éticos e sociais, a face oculta da utopia urbana. Os riscos. Não é? Não faz sentido a gente falar só da transformação digital, fazermos um romance sobre isto e não percebermos o que é que está por trás. As desigualdades digitais, das pessoas que conseguem e aquelas que não conseguem ter acesso à literacia digital, a automação e a precarização, o impacto das tecnologias no mercado urbano. Não sei se vocês já ouviram falar sobre as fábricas escuras, que já estão a ser implementadas no Oriente e entretanto chegam cá, que são as fábricas que não precisam de pessoas e trabalham todas de formas autónomas. Isto vai obrigar a uma mudança drástica do mercado laboral. E isto tem que ser pensado realmente nas sociedades, tem a ver depois também com a ética profissional, a responsabilidade técnica ou científica e a regulamentação e as políticas públicas que nós queremos implementar para estes novos tempos, que já aqui estão. As fábricas seguras, entretanto, máximo 5 anos já cá estão, não é? Elas já estão a começar a aparecer este ano, 2026, já vão começar as primeiras na Europa e, portanto, vão chegar aqui num instante a Portugal. E nós temos que nos preparar para isto.
E sobretudo nós que temos empresas de vidro e de moldes, né, que é o core, já estão a ver o que é uma empresa de vidros, basicamente a não ter ninguém lá dentro, ou as empresas de moldes, não é? É fácil hoje ter um agente dos moldes que nós colocamos lá a informação toda, ele faz o desenho do molde, programa aquilo tudo, lança para as CNCs e se calhar já não vamos precisar do pessoal da bancada, não é? Aquele à mão, não é? Ainda temos o pessoal da bancada, se calhar provavelmente não. Não sei se, eu acho que é a Xiaomi que foi a primeira. A Xiaomi foi a primeira em 2021 a funcionar assim, não é? Os telemóveis da Xiaomi são todos feitos em fábricas escuras. Agora já temos algumas de moldes também que já são fábricas escuras. A segunda acho que foi a Amazon em 2022 e portanto sim, como veem, e sim, e é isto tudo, e depois temos a privacidade e a vigilância. Portanto, como veem, nós temos muito aqui para pensar e refletir e este livro também traz tudo isto. O sétimo tem a ver com as transições intergeracionais. A sustentabilidade é vista como um contrato intergeracional. A secção explora o choque entre as várias gerações. A mais velha tem as memórias da escassez e também do excesso de consumo, com as mais novas, com a urgência da crise climática. Todos nós temos a noção de muita gente, os nossos pais, os nossos avós que vêm desde a Segunda Guerra Mundial, atravessaram as crises todas, depois vem os anos 80, em que vem a fartura, grande fartura, anos 90, e chegamos depois aos anos 2000, e voltamos ao mesmo. E, portanto, os mais velhos têm esta noção de que nós temos que poupar, a geração que veio a seguir não, temos fartura, podemos gastar à vontade, e depois estes jovens, né, os nossos filhos, os nossos netos, epá, o que é que eles pensam, não é? Eles não passaram esses dois, eles estão neste conflito entre estas duas gerações anteriores. E, portanto, nós temos, o pessoal da minha idade, da minha geração, teve a alegria de nascermos antes da internet e antes dos computadores e depois dos computadores. E quantas vezes nós dizemos, ainda bem que não havia telemóveis no nosso tempo, porque não há provas de nada, não é? Hoje em dia isso é impensável, não é? É impensável, fazem seja o que for, está a ser gravado em qualquer lado. E, portanto, este excesso, muitas vezes, das tecnologias e a má aplicação das tecnologias com este pessoal mais velho que não tem como fazer. E ontem fazia uma entrevista a uma senhora, por causa do evento que vai haver sobre literacia financeira, e ele dizia, o melhor para poupar dinheiro ou para não gastar, ser consumista, é levante o dinheiro e vamos pagar dinheirinho, não é? Porque assim a gente sabe, só tem aquele dinheiro e só pode gastar aquele dinheiro. E achei interessante porque realmente nós, é cartões de plástico, é dinheiro virtual, é interessante, é tudo por criptomoedas. Há pessoas que já compram produtos por criptomoedas, naqueles jogos, em algumas plataformas já se compram os produtos com as criptomoedas. E portanto este gap entre estas várias gerações, eu explorei isto neste livro exatamente para dar esta sensibilidade às pessoas, como é que nós nos devemos comportar com as pessoas mais velhas, com os mais novos, como é que nós nos devemos posicionar, ok? E sobretudo também com as memórias e o legado e as responsabilidades de partilha que nós também temos em preservar as nossas memórias, as nossas raízes para memórias futuras, não é? Eu posso vos dizer, só aqui rápido, são 5 minutos, já só faltam 2. Nova Zelândia vai desaparecer do mapa devido às alterações climáticas. E o que é que eles fizeram? Eles criaram uma plataforma em que estão a recolher e a fazer toda a história da Nova Zelândia para estar de forma virtual. Eles têm um contrato já com a Austrália para haver as pessoas se mudarem da Nova Zelândia para a Austrália, mas ao mesmo tempo com esta plataforma virtual, ou seja, eles estão a construir o mundo da Nova Zelândia, com todo o legado, com toda a memória, com toda a parte da geografia, da geologia, da sociedade, da história, da arqueologia, tudo o que vocês possam imaginar que existe de um país, ele está a ser construído. Eles estão a bater porta a porta para recolher as histórias de cada um, para ficar as memórias vivas de cada um. Portanto, como podem ver, a Nova Zelândia está 2050, não é? Mas eles já estão a programar que nós vamos desaparecer, mas nós não queremos desaparecer, a nossa memória tem que ficar.
E este projeto é um dos projetos mais fabulosos que eu vi nestes últimos 2 anos, quando estava a fazer o livro, né, a procura todo o material e todos os estudos, e este acho que é uma das coisas mais fantásticas que todos nós também poderíamos utilizar nas nossas cidades. Nós temos o grande problema e com os vários escritores que eu tenho falado aqui na Marinha, de muitas vezes as nossas memórias se perderem. Não há onde pôr, onde colocar, onde falar com as pessoas. Cada pessoa é uma história, não é? E traz-nos essa memória coletiva. E por que não pensarmos em termos da sociedade, em termos da nossa cidade, fazermos com estas novas tecnologias, conseguirmos fazer esta preservação do futuro. Acho que a Nova Zelândia acho que é um grande modelo que todos nós podemos acompanhar. O 8º capítulo fala sobre a educação sustentável, a literacia para as cidades inteligentes. Nada disto se consegue fazer sem educação, sem formação. Ela é um motor para esta transição. Falamos, eu só dou aqui quatro exemplos, no livro temos formas mais... e no livro, para quem é professor, está lá detalhado como é que nós podemos já colocar isto nas nossas aulas, nas nossas escolas, nas básicas e secundárias. Temos uma disciplina chamada Cidadania e pode-se fazer muita coisa lá dentro. Mas assim como outras. Diz, desculpa? Sim, sim. E portanto no livro também dou exemplos já com material, matéria, como é que é estruturado, vocês já têm isso tudo, é só começar a implementar e adaptar para os vossos casos. Na educação formal temos que começar a ter esta integração curricular da literacia digital nas escolas básicas e secundárias. Os miúdos que hoje andam na escola, se não forem preparados para isto, eles vão estar a estudar para nada. Muitas das faculdades hoje em dia estão a fazer cursos para não haver trabalho para esses cursos. E nós temos que ter a perfeita noção disto. Os miúdos, e daqui a bocado temos aqui a Paula que nos vai falar sobre isso, a maior parte dos miúdos hoje saem da faculdade sem saberem trabalhar no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho também se desenvolveu a uma rapidez que ninguém estava à espera. A nossa burocracia, o Estado, as escolas, é tudo muito pesado, não há esta flexibilidade. Aqui há uns tempos tive a oportunidade de poder apresentar a escola Alpha, que é uma escola americana, que é só feita com a inteligência artificial. Acho que é o futuro da educação, é aquele tipo de escolas. Se quiserem depois procurar na net, eu não a trago aqui, nem está no livro, mas é a escola Alpha, nos Estados Unidos. E vejam o que é realmente a educação do século XXI. Na educação não formal, eu acho que aqui as associações e a comunidade dos cidadãos podem começar a fazer formações dentro desta área, workshops, nos espaços da cidade, laboratórios vivos, escolares, tanto para os estudantes como para os adultos, e também os conselhos verdes digitais, isto sobretudo para a participação ativa não só dos alunos, mas também das pessoas que trabalham. Eu acho que aqui as empresas têm um papel fundamental para dar esta literacia aos seus próprios funcionários. Okay? O 9º capítulo e o último, já estou a terminar, tenho aqui 2 minutos, já passei para perspectivas futuras. A aceleração constante das tecnologias faz-nos realmente refletir como é a instabilidade que isto tudo gera. E este 9º capítulo é exatamente sobre esta instabilidade. Falo sobre dois mundos, o horizonte distópico e o cenário utópico. É aquilo que nós queremos que as novas tecnologias nos tragam: a cooperação, resiliência, reorientação tecnológica, para vivermos todos em amor, harmonia, não é? No paraíso. O problema é que nós vamos ter é o caos, a vigilância e a desigualdade. Aquilo que eu prevejo os próximos 10 a 15 anos vai ser completamente, a sociedade vai ser caótica, as empresas vão estar caóticas, as pessoas vão estar completamente caóticas. Até provavelmente daqui a 15 anos, conseguir realmente chegar aqui a um equilíbrio. Os pontos-chave para esta sobrevivência humana, para a próxima década, é realmente o trabalho, a adaptação a todas estas ferramentas, a nível das relações humanas, como é que se faz esta conexão e a resiliência social, sobretudo. A nível da alimentação, a segurança alimentar vai ser muito importante. E a saúde mental, o bem-estar psicológico face a estas alterações todas tecnológicas. Nós vemos ainda hoje pessoas que se recusam a trabalhar com certas tecnologias, que se recusam a trabalhar com computador,
não sabem ver um e-mail. Acham que hoje em dia isso é possível, trabalhar sem saber sequer responder a um e-mail. É difícil. E, portanto, estes 4 pontos eu tento abrangê-los de uma forma mais aprofundada, exatamente para vos dar esta noção da turbulência que a tecnologia que nós já temos hoje vai provocar. Em considerações finais, temos estes ecossistemas vivos. As reflexões no final do livro é realmente a ética tecnológica, a praticidade da sustentabilidade e os cidadãos como motor desta mudança. O desafio está lançado, começam agora as vossas próprias escolhas. Os que estão aqui, os que nos vão ver em casa e tudo aquilo que o livro vos vai trazer para vocês poderem fazer estas escolhas de forma consciente. No fim, eu não coloquei no livro, no meu primeiro livro eu coloquei isto destes 3 filósofos, aqui não, só vos trago aqui o que é que o Sócrates, o Kant e o Nietzsche nos diriam sobre este meu livro. Claro que eu perguntei ao ChatGPT, né, obviamente, segundo cada um deles, e então cheguei à conclusão que eles me diriam, ou que eles nos diriam hoje sobre este livro, o Sócrates, que cada cidadão se conheça a si mesmo para então conhecer a sociedade que quer transformar. O Kant, na sua praticidade, obviamente, a cidade sustentável é aquela em que o ser humano nunca é usado como meio, mas sempre respeitado como um fim. Eu acho que aqui está a grande diferença. O não olhar a meios para atingir o fim, se calhar temos que fazer um bocadinho essa mudança. E finalmente o Nietzsche, que é um dos meus filósofos preferidos, torna-se a cidade que queres habitar. Onde é que eu quero viver? E agora sim, deixo para a Daniela apresentar aos meus oradores e espero que, de uma forma muito sintética, apesar de ter passado o tempo, estes são os 9 capítulos do livro. Tentei ser o mais transversal possível, falar um bocadinho de tudo aquilo que realmente muda as nossas cidades. E, portanto, e agora, complementando com o que os meus oradores vão vos dizer, cada um com uma visão diferente, de áreas diferentes, e espero que realmente vos dê essa sensibilidade. Da minha parte, muito obrigada. Obrigada, Francisca. Que grande livro este. Eu confesso que estou desejosa para chegar a casa para perguntar ao ChatGPT o que é que ele vai dizer sobre esta apresentação da Francisca. Estou um bocadinho apreensiva, mas é melhor não.